Shalom, shalom, bom dia a todos. Mais uma live para vocês. Conforme o prometido, nós vamos fazer hoje o vídeo número 2, tá? Dos filhos de Elohim e as filhas dos homens, conforme consta no texto hebraico de Gênesis, no capítulo 6 em diante, tá bom? Hoje nós vamos trazer bastante versículos, porque o texto anterior a gente só deu aquela pincelada, mas não se aprofundou. Não entramos no nível que a gente chama em hebraico de Sod, nível cabalístico também. Vamos entrar então nesses textos, para que o vídeo não fique muito prolongado, e pode ter certeza que nós iremos trazer diversos versículos bíblicos para concluir e comprovar a nossa linha de pensamento sobre o assunto, ok? Então nos acompanhe aí e você verá quantos textos tem esclarecedores sobre este tema de Gênesis capítulo 6, filhos de Elohim e as filhas dos homens, ok? Então vamos começar o vídeo. Vou começar lendo aqui para vocês. Você que tem a sua Bíblia, mesmo que você não esteja com ela agora, você pode voltar o vídeo depois e ir acompanhando, ok? Shalom eterno a todos vocês, aquela paz maravilhosa. Vamos começar então a leitura do texto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, vamos lá. Para começar, quem defende a ideia de que os filhos de Elohim são os bons filhos de Sete, eles estão esquecendo do seguinte, né? Eles esquecem-se de que Adão caiu. Chamar qualquer homem ou qualquer linha de homens no Antigo Testamento de um filho de Elohim seria ridículo, tá? Porque o filho de Elohim tinha a imagem de Elohim. Em João 1,12, é para aqueles que se tornaram filhos de Elohim, por terem recebido a imagem. Qual imagem? A imagem do filho que tem a imagem do pai. Tal afirmativa deve ficar bastante clara quando se lê Gênesis 5, do 1 ao 3. Adão perdeu a imagem do Eterno. Essa imagem ela só é recuperada através do filho. Vai vendo. Seu filho, Sete, nasceu à imagem e semelhança do seu pai decaído, que é Adão. E do mesmo modo, todos depois dele. Alguém só pode receber de novo a imagem do Eterno quando torna-se filho dele em Yahushua, nosso Messias. Tal fato só pode ser observado depois da morte e ressurreição do Mashiach. Até então, ninguém tinha a imagem do Eterno. Okay? Ser apenas filho de Adão segundo a carne não te faz ser filho do Eterno, pelo simples fato de que Adão perdeu a imagem do Eterno. Essa imagem só é recuperada através de Yahushua. Isso nós vemos um texto de João 1,12 que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Eterno, ao que creem no seu nome. Muito interessante esse versículo, né? Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que o Eterno criou o homem, a semelhança do Eterno o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou-os nome de Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então nós vemos que Adão e Eva foi criado à imagem do Eterno. Porém, o seu filho foi criado à imagem de Adão, ou seja, decaído. Tá? Não tem nada a ver. Nós vamos chegar lá. Eles esquecem-se de que a designação de filhos e filhas em Isaías 43,6 não é o equivalente de filhos de Elohim, porque as palavras são escritas e pronunciadas de modo totalmente diferente. Coisas diferentes não são iguais. Termos diferentes têm significados diferentes, como manda o bom português, inglês, francês ou qualquer outra língua demais. Os filhos e filhas de Isaías 43 são todos israelitas, porém os antediluvianos, filhos de Sete, não são. Esses tiveram muitos descendentes que não eram israelitas. É só ler lá em Gênesis 11, 22 ao 26, tá?
E a expressão contrastante filhos de Elohim e filhas dos homens, em Gênesis 6, no versículo 4, não podem jamais gerar essa falta de cuidado sem tamanho. Na interpretação do texto, tal como os filhos de Sete e as filhas de Caim, a desrespeito do que a uniforme interpretação hebraica e cristã tem feito, porque alguém insiste em fazer o texto dizer o que ele não diz, tentando fazê-lo dizer alguma coisa que ele nunca intentou dizer, apenas para provar o seu próprio ponto de vista. Lembra-se, é assim que o Eterno disse em Gênesis 3:1: se fossem os filhos de Sete com as filhas de Caim, como então a operação toda acontece novamente? E também depois, lá em Gênesis 6:4, depois dos dias do dilúvio, quando todas as filhas de Caim foram mortas pelo dilúvio, como que isso voltou a acontecer? Existe uma linha cristã judaica que diz que os filhos de Deus não têm nada a ver com anjos. Eles dizem que são a linhagem de Sete e a linhagem mal de Caim. Isso não tem um pingo de cabimento, porque se isso fosse verdade, teria que nascer nefilins hoje. Quando houvesse um casamento de um justo com um injusto, como diz aí o texto, os interpretadores do texto diz, então teria que nascer nefilins, isso não tem um pingo de cabimento, ok? Se fossem os filhos de Sete com os filhos de Caim, como poderia essa relação produzir gigante? Os gigantes apareceram quando os filhos de Elohim entraram as filhas dos homens. Também já havia, tá? O texto diz que já havia gigantes, porém, quando teve relação dos filhos de Elohim com as filhas dos homens, nasceram gigantes também, que são os nefilins. Não a todo tempo. Não conheço nenhum casamento entre um filho de Elohim, ou seja, um salvo, com uma pessoa não salva, do qual tenha nascido um gigante. Porque se a gente for seguir essa interpretação de que é os filhos de Sete, os filhos de Caim, vamos ter que pensar isso não tem um pingo de cabimento, né? Pois é, esta é apenas mais uma mazela que o comentário erudito sobre Gênesis produz. Vamos ler aqui um versículo que está em Gênesis 11, do 22 ao 26, e também Isaías 46, 6. Darei ao norte, e ao sul, não retenhas. Trazer meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E viveu seguro 130 anos e gerou Naor. E viveu Terá 60 anos e gerou Abrão. E Naor e a Harã. Gênesis 11, 22 e 26 são as linhagens que não foram israelitas. Como pode ser isso? Que a linha bondosa de Sete se misturou quando o termo linha bondosa é uma fabricação ilusória dos personagens mais anticristãos, e que nos 66 livros da Bíblia não existe nenhuma alusão sequer ao termo linha bondosa. Existe sim uma linha messiânica, pela qual o Messias veio, mas esta linha, entretanto, é bem maldosa se qualquer pessoa buscar as raízes. Note que alguns descendentes de Yahushua, por exemplo, Yahudá ou Judá, é um fornicário. Em Gênesis 38 fala isso. Pérez é um filho ilegítimo, Raabe é uma prostituta, Betseba é uma adúltera, em Mateus 1, 1 ao 6, e Davi era um adúltero e assassino. E por que continuar? Percebe? Então, uma linha bondosa com uma linha apostólica, os papas, é apenas uma invenção humana. Não existe tais coisas nas escrituras, ou sequer fora delas. Daí as três premissas básicas do argumento de que os filhos de Elohim são descendentes de Sete e as filhas dos homens são descendentes de Caim. Quem tem esse pensamento estão 100% errados. Bem, a opinião de qualquer um é bem-vinda numa democracia, mas definitivamente esta opinião não faz parte do corpo de verdades relevantes das Escrituras. Tá?
Os filhos de Elohim no Antigo Testamento são identificados e definidos em um livro escrito pouco tempo depois do dilúvio. Jó 1, 2, 38, eles estão presentes em um tempo antes de Adão ter sido criado. Jó 38, 7, eles são mencionados numa conexão entre Satanás e a criação. E Jó 38. Os filhos dos poderosos, do Salmo 89, 6, são indubitavelmente os deuses do Salmo 82, 1. Note aqui o dilúvio no contexto. Assim já podemos concluir que existe tanta disputa em torno do texto porque estes filhos de Elohim são os anjos de 2 Pedro 2 e Judas do 6 ao 7. Então eles são machos com aparência de 33 anos de idade, sem asas e podem manter relações sexuais com mulheres e se reproduzirem, maneira pela qual obtêm sangue. E eles vão retornar a este planeta nos últimos tempos e reproduzir o cenário original de Gênesis 6, como os deuses... Desculpa, pessoal. Como os deuses que descem na forma de homem, em Atos 14, 19, Mateus 24, Lucas 21, Apocalipse 12, 7. Aqui nós paramos de comentar e passamos a parte profética do assunto. Então voltemos ao texto. Vamos agora, eu vou ler para vocês agora alguns versículos básicos, né? Depois vocês podem acompanhar aí. Jó 1 ao 6, vocês vão ler também Jó do 2 ao 1, Jó 38 do 4 ao 7, Salmo 89, 6 e Salmo 82, 21. Vocês podem ler também 2 Pedro 2, do 4 ao 7, Judas do 1, 6 e 7. Vocês vão ler também Atos 14, 11 e 13 e Apocalipse 12, 7. Todos esses versículos aqui trazem alusão ao que eu disse anteriormente, tá bom? São todos versículos que tratam deste assunto. O ensinamento de que os anjos não podem se reproduzir é devido à adulteração de Mateus 22, 30, quando as versões modernas omitem a palavra no céu. E então abortam a verdade, ensinando que os anjos não têm sexo. Aí eles lêem esse texto aqui para comprovar isso, ó. Porque na ressurreição não casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do eterno. Aí tinha que pôr assim, no céu, porque aqui na terra é diferente. Aqui na terra eles agem diferente. Lá no céu não vai ter isso, mas aqui na terra teve, como é provado na Bíblia. Não existe um anjo na Bíblia que seja sem sexo. Aparentemente, ser sem sexo, haja como fosse sem sexo ou fale como se não tivesse sexo, todo anjo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é macho, sem asas, Apocalipse 21, 17, Gálatas 4, 14, Atos 1, 10, Juízes 13, do 3 ao 21, Daniel 9, Gênesis 19, do 10 ao 15 e Hebreus 13. Um anjo sem sexo é tão genuíno quanto a Imaculada Conceição ou a Virgem Perpétua de Maria, ou a árvore de Natal ou o coelho da Páscoa. Asas são próprias de demônios femininos, né? Ver nota de Zacarias 5:9. E elas não são desenhadas ou pintadas em anjos por causa dos querubins, que não são anjos, e por causa por causa da passagem de Apocalipse 14:6, se um anjo pousasse na terra, 70% das pessoas salvas enganariam-se ao tentar o identificar e 100% das perdidas falhariam, por causa da concepção católica dos anjos, que são pintados ou esculpidos como crianças aladas. Assim, os anjos de Satanás estão protegidos e não podem ser detectados. Nenhum cientista na Terra poderia identificar qualquer anjo, caso visse. E eles vão aparecer, como em Gênesis 6, mas isso é novamente profecia. Voltemos ao texto. Nota de Hélio. Parece que aqui temos um escorregão e um erro de Huckman, ou do tradutor, pois só há anjos demônios do gênero masculino. E Huckman prega isto. As duas mulheres com asas, como a de cegonha de Zacarias 5:9,
parece ser linguagem figurativa e não reais. Do mesmo modo que as mulheres prostitutas assentadas sobre a besta em Apocalipse é figurativa da apostasia da igreja romana, assassina de crentes e amaziada com o poder circular. E haviam naqueles dias gigantes na terra e também depois. Gênesis 6:4. Para clarear o pensamento, deve-se manter-se em mente que a Bíblia fala de gigantes em outras passagens e algumas delas dá nomes aos tais. Em Deuteronômio 3:11, em 1 Crônicas 24, Josué 17:15, 2 Samuel 21 em diante, e Números 13:33. Os fatos são históricos. O Antigo Testamento é história para o crente bíblico, incluindo Gênesis literalmente. As expressões naqueles dias e também depois podem ser localizadas facilmente. Existem duas advertências para os dias. Em Lucas 17, uma é o dia de Noé. Este é o nosso contexto. E outra é os dias de Ló. Em Lucas 17, do 26 ao 28. Para confirmar isso, com 3 testemunhas, Simão Pedro adverte sobre os dias de Ló e Noé, em 2 Pedro 2, 5 e 7. Vide acima. E Judas diz, amém, para Ló, em Judas 6, 7. Vide acima. O leitor não vai falhar em notar que o contexto de todas as passagens citadas trata-se de anjos caídos. Estes são os homens de ferro de Daniel 2, 43 e 44, que são dados como 10 em número e a hierarquia do penúltimo reino. Antes do reino milenar de Yahushua na terra, será construído 10 governantes. Apocalipse 17, 12 e 14. Os filhos de Elohim entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Gênesis 6:4. Bem, nós vamos tomar o significado da passagem exatamente como está escrito. E se qualquer cristão, líder, professor, expositor, pregador, teólogo, neste planeta concordarem que o texto significa alguma coisa a mais, nós vamos ficar com o texto somente e somente com ele por autoridade final. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Gênesis 6:4. Essa expressão não nega ou torna nulo o fato de que eram gigantes, homens de fama. Obviamente, não é uma interpretação da palavra gigante, mas sim uma descrição da ruptura alcançada por estes homens. Esta reputação chegou distorcida nos nossos dias, tanto pelo tempo quanto pela ciência. O livro de Hislop, intitulado Two Babylons, traça muito bem essa distorção. Ulisses, Apolo, Vênus, Afrodite, Tamuz, Semiramis, Baco, Zeus, Marduk, Minotauro, Tiseu, Atlas, Mercúrio, Astarote, Medusa, Lorelei, Baal, Vultan, Júpiter, Jove, Diana, Thor, etc. Ninguém pode esquecer-se de que foram os filósofos gregos que lançaram os fundamentos da ciência moderna. Os atos heróicos dos deuses são lendários em qualquer civilização e não especialmente fortes no folclore indo-europeu do que em qualquer outro lugar do mundo. O super-homem das histórias em quadrinhos modernas, assim como Batman, Catman, Flatman, Capitão Marvel, Paul Bryan, Geary, King Kong, etc., são maneiras modernas de se preservar uma tradição que só pode ser baseada em fatos. Os fatos são preservados sem erro em Bíblia Sagrada. Anjos caídos estiveram e produziram filhos com mulheres. Eles deixaram a sua própria habitação. É só vocês lerem Judas no capítulo 6, tá? Que vocês vão ver que realmente, tá? Vocês vão ver que o texto ali é bem claro se tratando de anjos caídos. Eu vou ler o texto para vocês de Judas no capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Por que ele faria isso? Por que ele faria isso? Fala para mim. Vou ler outro textinho aqui bem básico para vocês. E aos anjos que não guardaram os... Desculpa, li o texto errado. Vamos lá no versículo 10, diz o seguinte: estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi roubada na sepultura a tua soberba com os que das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Elohim exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Os quais que te virem contemplarão e considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos. E aí, como vocês interpretam esse texto? Olha só que interessante. Então, existem muitas pessoas, principalmente dessa tradição católica implantada sobre os anjos, tá? Muitos dos pregadores cristãos que vivem hoje, infelizmente, estão catolicismados. Não deixaram o padre, nem o papa, nem a igreja romana, infelizmente, não voltaram às raízes hebraicas da verdade. É muito triste isso, né? Eles pregam coisas que não condiz, como eles dizem. Para não falarem que os anjos tiveram relação com as filhas dos homens, eles falam que eram filho de Sete. Olha que tragédia, aí se fala que era filho de Caim. Isso não tem um pingo de cabimento, isso nunca foi verdade. Apesar de termos diversos comentaristas judeus falando que realmente não são anjos, como que eu vou confiar nesses comentaristas? Que muitas das vezes eles forçam o texto a dizer o que eles pensam. E Yahushua mesmo disse a eles, diversas passagens, Yahushua alerta sobre esses fariseus modernos que estão aí. Após a destruição do templo, os saduceus desapareceram por completo no ano 70 depois de Cristo, quando os fariseus modernos entraram e empregaram o farisaísmo. Hoje nem escrituras eles lê Talmud, tá bom? Então, para você, se você quiser acompanhar, volta o vídeo, vai pegando todos aqueles textos que eu citei, lê e olhe o contexto e analise por si só, para vocês verem que sim, houve uma corrupção da raça de anjos, por isso que eles estão acorrentados, presos em prisões eternas até o dia do juízo, tá bom? É só ler, isso está no Novo Testamento, lá em Judas, tá bom? Muito fácil de procurar, de achar, e aí no texto, se você voltar, você vai ver diversos outros versículos falando sobre isso. E no próximo vídeo, no vídeo 3, eu vou trazer para vocês todos os comentaristas que são contra e a favor da nossa visão. Shalom, shalom, espero ter ajudado vocês. Fiz um vídeo um pouco corrido aqui, porque já deu 23 minutos, ficou bem longo, tá? Espero ter ajudado todos vocês. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dê uma força. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe.